Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Ponto final no Campeonato Brasileiro de 2020. Ufa, que loucura, que campeonato louco, que gangorra que foi esse Campeonato Brasileiro. A gente vai falar tudo isso para você. Finalmente acabou esse campeonato e a gente tem um campeão que não liderou o campeonato por muitas rodadas, né? É o Mengão, é o Flamengo do Rogério Ceni que conquistou o título em casa. Em casa, pode-se dizer assim. Pela desventura do destino, Rogério Ceni levantou um título no Morumbi novamente. Também vamos falar da falta de sorte, mais uma vez, do Internacional. E o Corinthians, mais uma vez, cruzando o caminho do Internacional nesse momento. E de uma declaração pesada do Abel Ferreira. Calma, Abel. Calma. Toma um remedinho, tá? Calma, muito nervoso. E já a gente conta muito mais pra você. E claro, antes da gente continuar, pra você ficar ligado, segunda, não esquece, presta atenção, estamos em horário novo, hein? Estamos agora a 1h25 da tarde. Então, a partir de segunda-feira, o nosso programa começa mais cedo, 1h25 da tarde. Como sempre, você vai participar com a gente aqui, tá bom? 18-991-437891. Então, tem muita coisa pra gente falar e ele já está a postos aqui. Caio Esteves, tudo bem? Beleza, Marião? Não converse comigo hoje. Não, então, é isso que eu ia falar. Aliás, boa tarde nada, né? Acho que você não tem que conversar comigo hoje, porque ontem você não queria falar comigo, que você falou que o Flamengo ia meter 6 no São Paulo. Não, 5. 5 no São Paulo, 5-1, você falou, Eu errei, né? por 4 gols. E eu falei que o São Paulo ia ganhar do Flamengo, então eu acho que você tá devendo aí umas desculpas pra mim, mas tudo bem, eu perdoo. Vamos que vamos, Flamengo. Mas eu não vou pedir desculpa. Flamengo merecidamente campeão pela incompetência do Inter, né? Exatamente. Mário, acho que o Inter, tropeçou, não podia, né? Aconteceu tudo como era pra acontecer pro Inter ser campeão, e aí o Inter vai jogando em casa contra um Corinthians que não tinha nada a perder em ganhar, nada a perder e nada a ganhar no Beira-Rio, não consegue vencer. Aí deu de mão beijada o título pro Flamengo, e o Flamengo fez uma arrancada também muito boa no campeonato. Acho que seria merecido se ficasse com um dos dois times, acho que tá de bom tamanho, mas fato é que o Campeonato Brasileiro esse ano, nessa temporada, né, que teve 2 anos, foi muito ruim, foi muito abaixo do que a gente pode ter de campeonatos brasileiros. Vamos lá. O time que perdeu pro último colocado, que já estava rebaixado, ganhou do campeão, e o campeão ganhou que estava no líder, enfim, que rolo essas 2 últimas rodadas. Sobe o hino, Ronan, sobe o hino, aqui tem hino, filho. Time ganha, hino. Uma vez Ô, louco. sempre Flamengo. Boa. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Bom, hino é bom demais. Parabéns, flamenguistas aí, a massa, né? A Seja nação. no ar. Seja no ar, no mar, na terra, tudo quanto é lugar. Exatamente. Uma vez Flamengo até morrer. E é isso, e não teria como hoje a gente não abrir o programa com o campeão brasileiro. Vamos ver como é que foi a partida dramática entre São Paulo e Flamengo. Eu tenho um monte de amigos flamenguistas, né? E muitos ontem não conseguiram dormir antes das 3 horas da manhã porque o coração não deixou. Enfim, Flamengo campeão, põe na tela. O título do Flamengo veio em mais uma derrota para o São Paulo. O tricolor abriu o placar aos 50 do primeiro tempo. Luciano cobrou falta no canto do goleiro, que armou muito mal a barreira e aceitou 1-0. Aos 6 do primeiro tempo, parecia que o Flamengo traria mais tranquilidade. Escanteio na área, Gustavo Henrique escorou e Bruno Henrique guardou. E só parecia que o Flamengo teria mais tranquilidade. O São Paulo voltou para a frente do placar novamente aos 13 minutos da segunda etapa. Hugo falhou mais uma vez, mas na saída de bola. Daniel Alves matou no peito, tocou para Pablo e o camisa 9 só aproveitou para guardar. O sofrimento durou até o último minuto, mas o Flamengo confirmou o título brasileiro, mesmo com a derrota. Fim de jogo, São Paulo 2-1 Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo. É isso. E agora a gente vai ver e ouvir o campeão brasileiro, o técnico campeão brasileiro. Aliás, ganhou aí o troféu de melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, que conquistou o título brasileiro em casa e perdendo para o clube que ele sempre defendeu. Qual é a sensação do Rogério Ceni
nesse momento louco da vida dele. Fala, Rogério! Esse local é especial para mim, porque eu comecei a minha carreira como atleta aqui. Eu joguei durante 25 anos nesse clube, tenho o maior respeito, o maior carinho pelo São Paulo. É uma história que não vai se apagar nunca. Foi a primeira parte da minha vida como atleta vivida aqui e eu sou eternamente grato. E a gratidão ao torcedor, ao clube, por tudo que fez por mim e que me projetou para o mundo do futebol. E agora, nessa segunda parte da minha vida, né? Começando com o Fortaleza praticamente, começando aqui no São Paulo como treinador e indo para o Fortaleza, eu tenho esse presente que é ganhar um campeonato brasileiro rubro-negro, né? Colocar uma estrela no peito das cores vermelha e preta do Flamengo. Então, para mim, é sempre especial, pelo local onde eu comecei a minha vida aos 17 anos e hoje pelo clube que eu posso trabalhar com apenas 4 anos de carreira, podendo em 4 campeonatos brasileiros ter ganho 2, um com o Fortaleza, outro com o Flamengo no dia de hoje. Vamos lá, Rogério Ceni, não podemos tirar os méritos do Rogério. Ainda assim, acho eu, né? Agora não, né? Não errou em sair do Fortaleza porque ele foi campeão brasileiro, mas tomou algumas decisões precipitadas na carreira. A gente sabe da história dele com o Cruzeiro, né? Foi uma das histórias mais rápidas do futebol brasileiro. Ele no Cruzeiro, ele bateu e voltou, né? No Fortaleza. Depois ele mais uma vez deixou o Fortaleza e foi para o Flamengo como um tampão do Mister, né? Do Jorge Jesus. Mas ele conseguiu realizar o que para o torcedor é a obrigação pelo elenco que ele tem. Então, o Flamengo tem um elenco caríssimo. Sim. É a maior folha salarial do Brasil, né, de pagamento. Então, assim, e o Rogério é um cara que mostrou nesse momento uma resiliência, principalmente porque ele teve muitos narizes torcidos, principalmente o Gabigol. O Gabigol e a panela dele que meio que deu uma fritada no Rogério e depois, aos poucos, foi entendendo qual era o trabalho dele, né? Exato. A pressão inicial que o Rogério sofreu depois de chegar no lugar do Domenech Torrent para comandar o Flamengo, que é um time, querendo ou não, que era o time a ser batido, né? E essa troca de técnicos quase que embolou, quase que causou um problema ao Flamengo. Na verdade, alguns campeonatos causaram alguns problemas. Ele enfrentou isso, Mário, ele enfrentou o problema do vestiário. Mas, incrivelmente, eu achei que ele ainda não tinha essa capacidade. Ele conseguiu superar isso, conseguiu ganhar o vestiário do Flamengo, que é um vestiário recheado de jogadores campeões de tudo, né? Você tem o próprio William Arão, campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Diego, que nem precisa falar, jogou na Europa, jogou em times gigantes da Europa, jogou na Juventus de Turim. Gabigol também jogou numa Inter de Milão, não foi bem na Europa, mas jogou, já tem essa bagagem. O Gerson, não precisa nem falar, jogador de Roma, jogador de campeonato italiano. O Diego, muito, goleiro, que ganhou tudo. O próprio Diego Alves no Valência, enfim. Você pega o Felipe Luiz no Chelsea, no Atlético de Madrid, Seleção brasileira, campeão de campeonato espanhol. Então, assim, são muitos jogadores com pontos de vista diferentes, mas um ponto de vista era igual, que era fazer o Flamengo continuar nesse trabalho que vem realizando nos últimos 2, 3 anos aí, de conquistar os títulos mais importantes da temporada. Então acho que encerra a temporada com esse dever cumprido de conquistar pelo menos um título, que é um dos mais importantes da temporada e um dos mais difíceis, né? O título brasileiro ele é muito difícil e é interessante o que o Flamengo conseguiu construindo. Eu acho que o campeonato do Flamengo ele vem muito mais... Claro, tem os méritos do time, mas ele vem muito mais em cima do erro dos outros do que de mérito próprio de ter ganhado os jogos que precisou ganhar. Porque tropeçou várias vezes também. Então, assim, isso não tira o mérito de ninguém, o Rogério está de parabéns. Para mim, o Rogério foi o melhor técnico do campeonato pelo que ele fez no Fortaleza e depois pela arrancada que ele conseguiu no Flamengo. Mas não dá também para negar que os outros clubes tropeçaram muito, principalmente o Inter nessas 2 últimas rodadas. E São Paulo também, né? Com o Abel, né? E aí tem o lance do Rodinei, que eu acho que a gente tem que falar que o Inter foi prejudicado, sim, contra o Flamengo. Tem várias coisas que interferiram. Caio, mas vamos lá. Vamos agora por partes. Inter, já nós vamos falar do Inter, mas quer deixar o Inter lá pelo Inter? Vamos falar só de Flamengo? A gente fala. Então vamos falar de Flamengo. Essa arrancada do Flamengo lembra bastante aquela arrancada que teve o Adriano, o Wagner Love, aquele troféu lá de 2009, né, Rafa? 2009, Foi 2009, né? 2009. Lembra bastante aquele? Eu acho que aquela foi mais difícil que essa. Difícil. Porque foram, se eu não me engano, 10 ou 11 jogos seguidos que o Flamengo arrancou. O Palmeiras estava muito longe.
O Flamengo chegou e arrancou e foi campeão. Eu acho que nesse caso desse ano, o Flamengo ali teve os empates, venceu bastante jogos, sim, foi importante, jogou muito bem no Maracanã, por exemplo, venceu jogos importantes, mas olha a pontuação do Flamengo, a gente vai mostrar a tabela daqui a pouco. Não é uma pontuação de campeão, é porque os outros tropeçaram. Parecia que ninguém queria ganhar o campeonato. Mas muita incompetência de Inter e São Paulo. Sim, né? muito. O Flamengo ganhou em cima do erro de 2 times que foram incompetentes demais no Campeonato Brasileiro. E a gente agora vai entender o porquê que o Inter não foi campeão brasileiro. Os colorados terminaram o campeonato de uma forma melancólica. E a gente vai acompanhar o jogo horrendo com o Corinthians. Vai! Na outra partida que valia o título, teve de tudo, menos gol. Quer dizer, até teve, mas todos foram anulados. Um de Yuri Alberto no primeiro tempo e outro de Edenilson no finzinho do jogo. Também teve um pênalti cometido por Ramiro no início da partida e marcado pelo árbitro, mas anulado por recomendação do VAR. E foi assim, com muita angústia, que o Internacional continuou com o tabu mantido. Esse lance foi o último lance do jogo. Foi muito vamos lá, moçada? Aqui não pode falar o que a gente fala aqui mesmo, mas vamos lá, rapaziada, vamos lá. Não foi mais ou menos isso ou não? Porque ontem parecia que era o vamos lá, moçada. Então, eu acho que faltou um pouco de, assim, sabe o time que se joga pro ataque? Quando o jogo tá acabando, precisa fazer um gol, faltando 3 minutos para acabar. Eu acho que faltou, sem coordenação, né? Faltou o Inter jogar meio que assim na alma, um pouco mais. Acho que faltou isso. Olhando os lances, os gols estavam impedidos, foram bem anulados. E acho que é legal a gente esclarecer o pênalti, né, Mário? Que pro pessoal que acompanha a gente, que a gente sempre fala de arbitragem aqui. Segundo a regra, as novas regras que mudam o tempo todo, mas a atual, o braço de apoio do jogador, e foi o que aconteceu no caso do Ramiro, ele não, quando a bola bate, ele não configura pênalti, porque não tem como o jogador tirar o braço que ele está apoiando para dar o carrinho. Né? O Ramiro deu um carrinho, bola pega no braço que ele está apoiando o corpo. Se ele tivesse com outro braço aumentando a extensão do seu corpo para a área, para evitar que a bola passasse, aí com certeza pênalti claro. Então a regra diz isso, quando você aumenta o seu espaço físico no campo, para impedir que a bola passe, para bloquear a bola, isso, aí é pênalti. Agora, um braço de apoio é totalmente natural, não tem como você fazer assim e dar um carrinho, senão você vai cair de cabeça no gramado. Então, assim, eu acho que também acertou ao anular o pênalti e de uma maneira geral no jogo, o Corinthians conseguiu defender em alguns momentos bem, entrou para não perder o jogo e conseguiu neutralizar o Internacional. Vamos ao Internacional. O Internacional perdeu o campeonato, Caio. A gente estava até conversando antes de a gente entrar aqui no ar. Uhum. Na minha opinião, o Inter perdeu o campeonato, gente, no jogo do Sport em casa. Na 34ª, 33ª rodada, o Inter perdeu o jogo pro Sport em casa, de virada. Então, mas ontem era só ganhar o jogo, você entendeu? Sim, como que mas, por exemplo, ele poderia ter ido jogar com o Flamengo, se tivesse ganho aquele jogo do Sport, poderia ter ido jogar com o Flamengo, perdendo o jogo, estaria 2 pontos à frente do Flamengo. Poderia com esse empate de ontem com o Corinthians, 1 ponto, campeão. Acabou a história. Mas é o que a gente fala, quando esses jogos, jogos que são bobos, entre aspas, tiram o título. Do São Paulo perdeu o título para times que caíram para a segunda divisão, os 4 times. De 24 pontos, os 4 times que caíram arrancaram 12 pontos do São Paulo. Se São Paulo tivesse 75 pontos, era campeão, estaria brigando lá em cima. Então, aí você vê como cada jogo é importante no Campeonato Brasileiro. Mas olhando pro jogo de ontem, era só o Inter ganhar, era só o Inter ir pra cima, dar a vida, tentar o gol. Tentou de tudo, mas não conseguiu. O Cássio foi bem demais ontem. Assim, o Inter perdeu também. Eu acho que o Inter perdeu para o Atlético Paranaense em casa também, na hora que estava arrancando. Pro Sport. Na hora que teve que resolver a situação, não resolveu. Então, não resolveu. Né? Troféu pro Flamengo. Vamos pro Palmeiras, que foi para BH, cumpriu tabela pelo último jogo do Brasileirão, foi derrotado com um time completamente desfigurado e com todo o foco aí para a Copa do Brasil, que começa domingo. Põe na tela. O Palmeiras foi para Belo Horizonte cumprir tabela contra o Galo e saiu derrotado. Levou 2 gols no segundo tempo. Aos 33, Keno fez a jogada pela esquerda e cruzou na área. O volante Jair apareceu e só tirou do goleiro. 1-0. O segundo saiu 11 minutos depois. Mais uma jogada de Keno pela esquerda e mais um cruzamento na área. Dessa vez foi Sacha quem aproveitou e completou para a rede. Fim de jogo, Atlético Mineiro 2-0 Palmeiras.
Então tá aí, o Atlético conseguiu aí fechar o ano, pelo menos na zona da Libertadores, na zona de grupos, né? E o Palmeiras inicia a decisão no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Grêmio, em Porto Alegre. E olha, o Abel Ferreira fez uma afirmação para ser pensada e que ele já estava dando indícios de que faria. Vamos lá. Importante isso. Vamos lá. E esta equipa que vocês viram aqui vai ser a equipa que vai disputar o Paulista. São estes jogadores, nós não temos outros, temos que dar, depois de acabar este ano, eu espero acabá-lo da melhor maneira, com a conquista da Copa, com o esforço de todos, mas gostei muito da primeira parte. Poderíamos de facto, com um bocadinho de mais calma, podemos chegar ao intervalo nós a ganhar e não o nosso adversário. Então tá aí. A molecada vai jogar o Campeonato Paulista. É o que os grandes deveriam fazer para se preparar para o Brasileiro e para as outras competições. E ainda mais agora com o calendário do jeito que tá, né, mano? Eu acho que o Abel tá certíssimo. Primeiro que ele tem que dar folga pra rapaziada. Exato, né? Tá certíssimo. Pô, tá difícil demais. Então, o Palmeiras principalmente jogou. Teve uma semana aqui que a gente falou, né? Jogou a cada 2 dias. Então tá certíssimo. Tem que jogar o Paulista com a molecada, até revelar jogador, observar jogador. Ele falou que ele gostou ontem do Palmeiras. Eu não vi o jogo do Palmeiras, só vi os lances. Mas pra mim, o lance do Everson, não sei se você viu, do goleiro do Atlético Mineiro no Lucas Lima, era pra expulsão na hora. É um lance que o Lucas Lima recebe na frente, o Everson sai da área e assim, ele sai com as 2 pernas pra cima. E aí ele tomou só amarelo. Eu acho que nesse lance que ele não foi expulso, se tivesse sido cumprida a regra e o Everson tivesse sido expulso, acho que o Palmeiras conseguiria ter uma vantagem para buscar o resultado. Tava 0-0 ainda. Ô Caio, o VAR está uma vara? Cara, eu acho que o VAR ele é bom, só que ele tá sendo mal utilizado por quem usa. Eu acho que o problema é humano, não é a máquina, não é a tecnologia, o problema é humano. A gente viu ontem, divulgaram o áudio do jogo do Inter contra o Vasco, a gente estava até vendo, né, comentando. Os caras são muito ruins, né? Os caras apavorados, eles não sabem o que eles fazem. Os caras são muito ruins. Muito ruins. Então eu acho assim, quando implementou, ainda a gente falou aqui no programa, eu lembro de eu ter falado, Mário, eu falava, falta preparo para saber gerir o VAR. Não, foi meio que do dia para noite, assim. Muito pouco tempo de preparo, a impressão que fica é que teve pouco treinamento. Eu acho que falta um pouco mais de estudo em cima da tecnologia para utilizá-la. Concordo, é isso aí. Vamos para o WhatsApp, vamos falar com o nosso povo aqui. O Cauã de José Bonifácio. A taça é do Flamengo, mas o Brasileirão 2021, a taça vai ser do Palmeiras. Tá bom, Cauã. É um dos times que vai brigar lá em cima. Vamos nessa, vamos. Calma que só tá começando. Vandeilson de Ilha Solteira. Boa tarde. O São Paulo teve a capacidade de perder pro Botafogo, de chegar bem perto do líder e ganhar do Flamengo. Espero que o São Paulo não nos decepcione mais pra frente. Ô Vandeilson, a forma como o São Paulo jogou ontem é mais ou menos como o novo técnico vai usar, né? Porque foi um pedido do Crespo, a forma de jogar ontem. Eu acho que a coisa boa, a gente não falou aqui, mas é importante. São Paulo conseguiu com a vitória ficar na fase de grupo da Libertadores, que é muito importante pro São Paulo. Já pula 2 etapas aí, né? Exatamente. E o 3-5-2 que o São Paulo jogou ontem, sem laterais, né? Muito recuados, com 3 zagueiros. Gostei bastante do jogo que o São Paulo fez. O Crespo pediu, ele deve jogar desse jeito. O Vini de Martinópolis, Flamengo segue sendo o nosso freguês. Calma, Vini. Calma. Vamos lá. O Douglas de Araçatuba. Boa tarde, família SBT. Sou corintiano e estou bem aliviado. Vingou o rebaixamento em 2007. E o Cássio é gigante, salvando mais um jogo, igual em 2012 contra o Chelsea. Que é isso? Tem um ótimo fim de semana pra você também, Doglão. Tamo junto, velho. Tem isso também, né? Que o Inter teve aquele jogo contra o Goiás polêmico. O Inter torcendo pro Goiás pra rebaixar o Corinthians. Por causa de 2005. Corinthians e Inter tem uma rivalidade interestadual aí. Exatamente. Grande. O André Santos ontem apareceu do nada, né? Exatamente. Meu Deus. A gente volta já, aguenta aí. Uma vez Flamengo. E a gente continua falando de Campeonato Brasileiro, a gente vai encerrar com a última partida do Santos na competição. O Peixe foi derrotado pelo Bahia e a gente vai ver os gols. Põe na tela aí. O Bahia abriu o placar contra o Santos aos 15 do primeiro tempo e foi um golaço. Jogadinha ensaiada, escanteio na área, casquinha de Gregory e lindo voleio de Rossi. O segundo gol foi aos 46 da etapa final. Capixaba arrancou pela esquerda e tocou para Alisson, que só completou. Fim de jogo, Bahia 2-0 Santos. Tá aí, o Santos cumpriu tabela, né? O destaque só pro Ângelo, Mário, rapidamente, que o Ângelo é um menino da base que diz que joga demais.
Ontem jogou muito bem. 17 anos, 18, né? 16, 17 anos. Tá surgindo aí nesse time do Santos, deve aparecer muito bem agora nesse ano. Um baita jogador, um jogador muito agressivo, muito perigoso. Mais uma joia aí da base do Santos que deve aparecer bastante na próxima temporada. Aí. Vamos ver como acabou o Campeonato Brasileiro? Bora. Põe na tela a tabela. Vamos lá, vamos mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro. Ponto final na fatura de 2020 / comecinho de 21. Flamengo, o campeão, com 71 pontos. Acho que é a menor pontuação de campeão brasileiro na história de pontos corridos. Tem que olhar, mas se não for a menor, é uma das menores. Exatamente. Eu acho que a menor tinha sido do Corinthians, 74 pontos. O Corinthians teve realmente, foi 2011. 73, 74, foi uma coisa assim. Alguma coisa. O Flamengo foi campeão com 71 pontos. O Inter foi o vice com 70. Mais uma vez vice, né, o Inter. 70 pontos. Tá ganhando do Vasco de vice, hein? O Atlético Mineiro, 68 pontos. Foi o terceiro colocado e a gente fecha a fase de grupos da Libertadores do Campeonato Brasileiro com o São Paulo com 66 pontos. Só uma coisa que é interessante, uma informação rapidinha. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, abre mais uma vaga nesse G4. Então o Fluminense classifica para a fase direta de grupos da Libertadores. Perfeito. Se o Grêmio ganhar, continua a mesma coisa. Maravilha. 67 2009, né? Flamengo, então. Então o menor foi com o Flamengo, 67 pontos em 2009. Boa, é isso. Boa. Vamos lá. Fluminense acabou o campeonato em quinto lugar com 64, Grêmio 59 em sexto, sétimo, Palmeiras 58, o atual campeão da Libertadores. O Santos, que já está também na pré-Libertadores com 54 pontos em oitavo, nono, Atlético Paranaense com 53. E o Bragantino conseguiu superar o Corinthians na última rodada com 53 pontos em 10º lugar. A gente vira a página do Campeonato Brasileiro e o Ceará também passou o Corinthians, fez 52 pontos. O Corinthians fechou o campeonato em 12º, uma das piores dos últimos tempos. Com certeza. Sempre o Corinthians fecha no top 10. Muito abaixo, Bem abaixo, 51 pontos. O Atlético Goianiense, 13º com 50. O Bahia com 44. O Sport... Oi. Bahia conseguiu a última vaga para a Sul-Americana ontem com a vitória. Que é a última vaga. Ali Sport Fortaleza não. É isso. O Bahia, 44 pontos, o 14º. O Sport, 42, o 15º. E o Fortaleza não caiu por causa do saldo, né? Por causa do saldo de gols. Sim. Fortaleza, 41. E o Vasco, que caiu ontem, morreu abraçado com o Goiás ontem. Foi 2-2 o jogo. O Vasco tá na Série B, o Goiás na Série B, o Coritiba na Série B e o Botafogo já está na Série B. Ô, louco, calma, Mário. O Botafogo tá na Série B desde o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Exato. E os 4 que sobem, só para informação, Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. São os 4 times da Série B que sobem e jogam a Série A esse ano. Boa. Cuiabá é um sol para cada um lá. Os caras vão sofrer lá em Cuiabá, hein? Agora a gente vai falar de Paulistão. O Mirassol estreia amanhã, às 4 da tarde, contra o São Bento de Sorocaba. O jogo é fora de casa e o professor Eduardo Batista falou aí da expectativa dele para a competição e sobre o elenco. Aliás, ele tem experiência de Paulistão, Sim. né? Fala, Eduardo. Um time forte, né? Está sendo bem montado, é um time que vem com jogadores que foram campeões brasileiros recentemente, com acesso para a Série C, né? Com jogadores que fizeram o Paulistão no ano passado, bom, né? E retornaram, né? E alguns atletas pontuais que nós fomos buscar. Né? Acho que pode esperar uma equipe competitiva, uma equipe equilibrada, né? E sempre que possível buscando gol. O Campeonato Paulista ele te limita o número de inscrições, né? Nós já temos aí um número bom, né, de inscrições. Lógico que não é o ideal, a gente ainda busca algumas, não posições, mas buscamos algumas características, né, que possam nos ajudar dentro do elenco. Né? Mas faltam poucas inscrições para a gente e a gente tem que aguardar um pouquinho o término do Campeonato Brasileiro da Série A, até mesmo o início do Campeonato Paulista, para que a gente possa fazer as escolhas com mais tranquilidade e ser mais assertivo. Tá aí o Mirassol se preparando para a estreia. Vamos ver, eu quero ver o time que vai jogar, qual vai ser o time titular que ele vai esboçar. Ainda não dá para ter muita noção, né, Mário? Porque esse time com os reforços que chegaram não fez nenhum jogo oficial ainda. Então, vamos ver como que o Mirassol começa a competição aí. É uma competição que o Mirassol tem histórico de ir muito bem. Às vezes consegue classificação para o mata-mata, às vezes não consegue. O Horizontino tem tido mais sucesso nos últimos anos aí. Mas vale lembrar que no ano passado teve a melhor campanha, né? Chegou na semifinal com o Ricardo Catalá e eliminou o São Paulo, inclusive, nas quartas de final. O Mirassol chega para o Campeonato Paulista como um dos times também a ser batido aí. Boa. Aliás,
Eu gostaria de informar o seguinte, não dá pra aguentar o Rafael quando o time dele é campeão. Que tudo ele dá um, né? A gente sofre no ponto, fala, cara. Sofre. Sofre. Só a gente sabe o que a gente escuta aqui, ó. Se o Grêmio for campeão, o fundo vai ficar azul. De propósito aqui. Coloca o fundo do jornal aqui. O fundo vai ficar azul. Vamos pedir autorização pro Casagrande aqui. A gente pede autorização pra deixar azul. Que é isso, rapaz? O Novo Horizontino também estreia amanhã às 19h lá no Jorjão. O Tigre vai receber aí a Ponte Preta e vai pra cima para buscar aí desde o início a classificação. O técnico Léo Condé trabalhou aí durante a semana toda a equipe titular, mas não deu pistas de quem entra em campo. Os reforços devem jogar incluindo aí o atacante Roney. O Tigre também espera a chegada do atacante Douglas Baggio, de 26 anos, que estava defendendo o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Então também o Novo Horizontino se preparando para começar aí a batalha de 2021. É legal, e precisa ir bem nesse ano, Mário, porque no Paulistão do ano passado teve aquela situação do Santo André, né? O Santo André que chegou vencendo todo mundo, disparou no grupo, depois o Palmeiras ficou em segundo e o Novo Horizontino não conseguiu classificar. Fez 19 pontos no campeonato, foi até bem na fase de grupos, mas ficou em terceiro no grupo e não classificou para o mata-mata. Então acho que o objetivo desse ano, com certeza, é acontecer igual aconteceu no ano retrasado, quando foi eliminado pelo Palmeiras ali nas quartas de final, né? Perdeu para o Palmeiras. Acho que o objetivo do Novo Horizontino, assim como do Mirassol também, é passar de fase e ir para o mata-mata. Quem sabe chegar numa semifinal, como o Mirassol conseguiu ano passado. É isso aí. Bom, vamos de WhatsApp? Acabou mesmo, Rafa? Estourou tudo? Já estourou? Dá mais tempo? Então beleza. Então tá bom, é isso. Nosso conteúdo tá disponível lá no tela2.com.br, tá certo? Bom final de semana pra todo mundo. Segunda, 1h25. Segunda-feira, 1h25, hein? Mengão, campeão. Tchau. O time tá na casa, família RJ, essa é a urubuzada. Então para de gracinha, vê se pega a visão. Quem manda no Maraca é o time do Mengão. A cena é toda nossa, o time tá na casa, família RJ, essa é a urubuzada. Só pitbull de raça, a nação tá presente, o time mais pra frente, pro Mengão é vantagem, somos todos um manto.